Olá pessoas, estamos começando agora mais um vídeo de apresentação de trabalho da terceira edição do evento SF é Minha Rua. O tema da apresentação de hoje é a gamificação no ensino de leitura, linguagens e letramentos literários, ação integrada de educação, ciências e tecnologias. E estão aqui comigo para apresentar esse trabalho a professora Evelyn Maciel e a estudante Cibele Priscila. Tudo bem com vocês? Tudo sim, com você? Tudo bem. Olha, muito obrigado por estarem aqui, viu? Nós que agradecemos mais uma vez. Professora, eu queria começar explicando o que é o projeto e falando um pouquinho dos outros autores. Para um começo de conversa, como bem diz Rubem Alves, bom, eu tenho duas discentes que são colaboradoras, no caso a Adriene e a Cibele, que fazem parte de um projeto do programa de nivelamento, um projeto de literatura e língua portuguesa. E o professor Júlio de Pádua, ele já veio num momento para somar com a experiência da proposta de intervenção, que é a que nós estamos propondo. Entendi. Propugnando aqui. E, professora, o que é o projeto? Explica para a gente. Então, de forma bem simples, o projeto de língua é um projeto, certo, da gamificação, certo? Ele foi desenvolvido dentro de um projeto de língua portuguesa, Entendi. Certo? Que compõe um dos projetos do programa de nivelamento, né, que é uma ação multicamp, Entendi. Certo? Do Instituto Federal. Então, entre os vários projetos, nós temos o projeto de literatura e língua portuguesa. Aí dentro dele nasceu esse projeto Exatamente. de gamificação. Todos esses projetos são da extensão. E como foi que nasceu esse projeto? Qual foi a motivação dele, professor? Bom, primeiramente é preciso dizer que nada tem sentido na vida da gente, nas nossas experiências como docentes, se nós não tocarmos Sim. As pessoas. E isso vale para a educação. Certo. Né? A educação ela não toca, que não encoraja, que ela não motiva, que ela não firma identidades e valores, que ela não provoca o outro a dizer e dizer-se também, certo? Então, tudo isso foi extremamente necessário para que nós pudéssemos ter um resultado que nós temos hoje de maior aproximação, né? De maior aproximação, de integração, para nós que viemos de um momento remoto, dentro dos contextos específicos. Então, era necessário nós testarmos metodologias ativas que provocassem o aluno a dizer, que estimulassem o discente. A participar, a falar, né? Exatamente. Entendi. Foi como, em muitos momentos, nós, como docentes, nós nos angustiávamos. Nossa, é um monólogo. Nossa, você perguntava e um aluno ou dois respondíamos. Então, isso serviu como buscar alternativas que motivassem os discentes a se fazerem presentes. Entendi. Né? Essa foi a motivação dessa gamificação. Exatamente. E como foi esse processo? Porque eu estou vendo aqui que a senhora usava o Kahoot, é isso? Certo. Então, testando as metodologias ativas, então, eu achei interessante a plataforma de aprendizagem Kahoot, certo? Sim. Mas eu optei por uma versão gratuita, certo? Porque eu ia testar algumas, certo? Então, eu disse, bom, vou testar. E, realmente... A versão gratuita tem limitações, né? Exatamente. E aí, você pode perceber meu desespero. E essa versão gratuita do Kahoot para o quiz que vocês criaram, tem diferenças, né, Cibele? Tu pode falar para a gente um pouquinho dessas diferenças? Sim, tem diferenças entre caracteres. De quantidade de caracteres, sim, né? No Kahoot a gente poderia só adicionar 20 e no nosso quiz a gente pode adicionar quantos a gente quiser. Nossa, é uma diferença bem grande. Sim, pode inserir imagens, áudio, vídeo, PDF. Olha que bacana. Entendeu? Que no Kahoot era uma versão paga para fazer isso. E vocês desenvolveram uma versão gratuita para uso prático, entendi. E também tinha uma diferença também nas alternativas, né? Tipo, uma questão no Kahoot gratuito, é isso? Só podiam ter 4 alternativas? 4 alternativas e no aplicativo que a gente desenvolveu pode ter 5 alternativas, que no caso a gente procurou a professora para falar
que a gente queria estudar pro Enem. Porque o Enem tem 5 Sim. alternativas, né, cada questão. Quer dizer, vocês podem estudar as provas do Enem, não é isso, professora? Exatamente. Então, No foi quiz. uma problemática que eles colocaram que eu achei interessante. E achei interessante e disse, bom, vocês conseguem fazer, então vamos fazer. O professor Júlio veio somar conosco exatamente nesse momento. Entendi. Né, para poder orientar como professor, até porque eu tenho uma limitação enorme. Sim. Eu sou linguista e veio o professor orientar, assim como faço uma menção honrosa ao professor Patrick e também uma menção honrosa ao aluno Renato Daniel, que é colaborador, né, que também programa, mas que é também desenvolvedor, é também aluno do 3º ano. No entanto, nós tínhamos limites, né? Sim. Limites de participantes, de colaboradores. E como a Cibele já estava há mais tempo, foi a aluna que veio, que está aqui conosco, e com a mesma grandeza que todos teriam para falar. Certo? Entendi. E Cibele, assim, o aplicativo em si, o quiz, né? Ele ainda não está encerrado, né? Ele está vivo. Vocês ainda estão fazendo melhorias, algumas coisas? Sim, a gente vai adicionar mais melhorias nele. Uhum. A gente quer inovar ele mais para... Seguindo a observação de vocês, né? Vocês vão Sim, usando e vão enxergando. Para botar para a comunidade interna e externa usarem. Olha que bacana. Parabéns, viu? É muito legal. E, professora, como não está finalizado, ele está nesse processo todo, eu queria saber um pouco dessa metodologia. Como é que isso acontece? Né? Então, é claro que a interação ela foi muito importante, tanto para observar o feedback dos alunos, certo? Desde o feedback, quando nós testamos a metodologia tradicional e depois o Kahoot, que com certeza nós tivemos resultados positivos, e agora resultados ainda digo assim, mais satisfatórios, porque é o olhar do aluno. Sim. É a experiência do aluno que nós estamos, né? É justamente eles conseguirem perceber o que seria possível, dentro de uma versão gratuita, construir com o conhecimento que eles têm, né? Então, junto às aulas, eles participando das aulas, interagindo com os alunos. Então, nós fizemos vários quizzes. Sim. Sério, nós executamos vários, tanto de linguagens e letramentos, na área da língua portuguesa, na área da literatura. Então, nós conseguimos perceber exatamente essa diferença na interação. Né? Nós tínhamos um aluno que respondia 2 e essa mudança de comportamento, esse provocar o aluno a dizer, né, como eu falei, essa diferença, essa resposta no chat, né? Acertei, errei, poxa, eu sabia. Então, né, o que está certo, o que está errado, aquele resultado que é em tempo real. O nosso aluno funciona, entre aspas, pelo amor de Deus, funciona assim, né? Porque hoje a modernização lhe traz esse perfil docente. Sim. E discente. Então, ele funciona assim. E a resposta foi positiva, então? Muito positiva. Metodologicamente, muito. Porque, como eu disse, nós analisamos o método tradicional, nós analisamos o Kahoot. Como eu disse, é uma plataforma excelente, mas nós temos a plataforma gratuita, certo? Para depois fazer esse diferencial que veio do olhar do aluno, no que ele poderia contribuir, o que para mim mais me fascina. Sim. Né? Porque também aí os estudantes desenvolvendo já adiciona bastante a mais no processo formativo deles, né? É como eu disse, é o próprio olhar deles, né? No caso, a percepção de que trabalhar com 5 alternativas seria mais útil para o momento deles. Sim, então, que vão fazer o Enem, não é isso? A opção de pular a vez também. Também. Sim. Por quê? Porque eles queriam algo que tivesse... caracterizasse o jogo. Por exemplo, a gente vai colocar o pular a vez, a pula pergunta. Mas por quê? Porque, veja bem, quando o aluno, vamos supor, de 10 perguntas de um quiz, ele acerta 7, ele respondeu as 10, suponhamos. Então, pode ser que eu não saiba quais dali ele realmente sabia
Entendi. Entendeu? Ou ele chutou, né? Na opção pular vez, pular pergunta, ele não perde o ponto. Então, eu tenho, por exemplo, um resultado mais real. Você entendeu? Do que o aluno sabia e da dúvida dele. Já gera informações importantes Você para entendeu? você, entendi. Então, o pular a vez, ele não perderia ponto. Uhum. O pular pergunta, no caso, ele não perderia. Viria uma outra pergunta substitutiva, mas que traz para a gente um dado interessante. Onde ele está mais forte, entendi. Exatamente, na dúvida dele. Na dúvida dos estudantes. Então, o pular a vez, ele trouxe essa informação para a gente. E pular, e é importante essa informação, né? Não é pular a vez para a pergunta seguinte, é uma Não, substituição, né? Exatamente, é uma Entendi. substituição. Ou seja, eles continuam respondendo a mesma quantidade, Sim. só mudam, por exemplo, as perguntas, né? Sim. Pulou a vez, entendi. Professora, Sibeli, a gente podia ficar conversando aqui o dia todo, mas nós estamos chegando no final do nosso tempo. E eu queria saber, professora, se você ou você, Sibeli, tem alguma coisa ainda a acrescentar sobre o trabalho que vocês acham importante dizer. Sim. Bom, eu acho que para o docente, ele trouxe uma outra contribuição muito importante. Por quê? Porque o quiz que o IF Quiz, no caso, que tá aqui a nossa blusinha do IF Quiz da LOU, que eles criaram e tudo, desenvolveram, ele possibilita para o docente escolher as questões. Então, nós, em cada componente curricular, tem um banco de dados, que o docente ele vai poder, né, como foi sugestão dos próprios alunos, escolher as questões. Né? E não ia acontecer aquele problema. Ai, gente, essa questão ainda não trabalhei com vocês. Vamos pular essa questão. Vocês estão entendendo? Quando a gente pegava um questionário para testar um questionário. Então, na versão do IF Quiz, é possível, né, dentro do banco de dados que os alunos estão criando, né, o docente escolher as perguntas que ele quer dentro do assunto que ele está trabalhando. E aí sim é gerado o quiz. Então, isso é uma diferença enorme e traz um resultado para a gente, como docente, também muito produtivo. Porque, como eu disse para você, é possível escolher. Inclusive, é possível também alimentar o banco de dados. Né? Olha, né? Alimentar. Dizer, é uma tecnologia viva, né? Exatamente. Ela é viva. Quanto mais estiverem manuseando, mais docentes, mais você vai ampliando os componentes curriculares, a contribuição de cada componente curricular. Muito bom. Então, é isso. Queria muito agradecer a presença de vocês duas, o tempo de vocês, de apresentar o trabalho de vocês, de socializar esse conhecimento. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada também. Um grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Beijo. Gente, meu querido, satisfação. Satisfação, professora. Obrigado. Estamos encerrando mais um vídeo de apresentação que teve como tema a gamificação no ensino de leitura, linguagens e letramentos literários. Ação integrada de educação, ciências e tecnologias. Muito obrigado, gente. Até mais.